Deus amado, nós louvamos o seu nome, engrandecemos, porque o Senhor é o nosso Criador, e o Senhor foi aquele que morreu no nosso lugar, quando nós é que merecíamos. Senhor, que esse fato impressione o nosso coração, a nossa vida, e nos mova na tua direção, na direção das outras pessoas também. Para que a gente cresça em amor, em misericórdia, em bondade, para que a nossa entrega ao Senhor seja completa. Dirige a nossa vida, Pai, enquanto vivemos como passageiros nesse mundo, que também é passageiro. E que no fim, onde no fim só restará depois a eternidade, que a gente faça parte dela. Em nome de Jesus, amém. Bom, hoje nosso texto é Marcos capítulo 4. A gente começou semana passada a série Passageiros, né? E só para lembrar, brigadão aí, só para a gente lembrar, num momento eu citei, fiz uma comparação, né? De que a gente embarca no trem da vida, e em alguns momentos a gente questiona Deus, né? Senhor, mas será que eu posso acreditar que Deus existe? Que evidências tem de Deus? E a gente é muito disso, né? Eu sou muito disso, da razão, né? Que evidências eu tenho da existência de Deus? Deus é tão bom que Ele dá muitas evidências, né? Mas Deus, no momento, olha para a gente e diz assim, olha, você entrou aqui nesse trem da vida e acha que a vida é só esse vagão? O trem é muito maior do que você pensa. E tem mais, antes de você entrar, o trem já estava viajando. E depois que você descer, provavelmente ele vai continuar viajando se Jesus não voltar antes. Aqui nessa vida você é um passageiro. Primeiro que você embarca nela e depois porque a vida passa rápido. E a gente vai continuar nessa nossa viagem hoje, a partir do texto de Mateus capítulo 4. Texto bem conhecido, um trecho da vida de Jesus, capítulo 4, o verso é o verso 35 em diante. Nossa, arrumaram um copo bem chique para mim. Obrigado, gente. Olha aí. Verso 35 em diante. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para a outra margem. Presta atenção em cada detalhe, assim, para a gente conversar depois. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Prestou atenção nisso aqui? Eles o levaram assim como estava. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e disseram, mestre, não te importa que morramos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos para o começo daqui desse momento histórico. Aqui diz que já era tarde. Eu não sei exatamente que horário era, mas Jesus tinha passado o dia com os discípulos, aí ele estava na beira do mar. Era um cenário do qual ele se utilizava bastante. Porque como as pessoas vinham em grande multidão e começavam a chegar muito, muito, muito perto, chegava um ponto que ele não conseguia nem falar direito e as pessoas não conseguiam enxergá-lo. Em geral, ele entrava num dos barcos, afastava um pouquinho da praia, aí as pessoas tinham uma certa distância e dali ele falava para as pessoas. Isso acontecia várias vezes e a gente vê isso relatado na palavra.
Então, aquele dia ele pregou, entrou no barco e falou, vamos passar para o outro lado. Bom, era uma viagem de mais ou menos entre 8 a 10 quilômetros. Longa viagem? Não muito. De barco um pouquinho mais. Não sei quanto tempo levava essa viagem de barco, mas são 8 quilômetros. Não é tanto assim. E agora Jesus entra no barco, e lembra o que eu falei? Presta atenção nessa parte aqui agora. O que era? Quem era o passageiro agora? Era Jesus ou os discípulos? Hã? Vou ler de novo. Ó, quer ver? Foi esse momento aqui, ó. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Quem levava? Quem dirigia? Quem era o passageiro? Aqui dá Ai, gente, vocês não respondem nada. Nós estamos sendo filmados, as pessoas estão vendo, vocês não estão falando nada comigo. Jesus era o passageiro agora, mais ou menos assim, né? Tipo, os discípulos conduzindo, levando o barco, e Jesus lá de passageiro. Né? Interessante, ó, a tripulação de 12 com Jesus, e tinha outros barcos seguindo também, a gente esquece. Até eu esqueço desses outros barcos, mas tinha outros barcos junto. E aí começa a acontecer uma coisa que, para mim, quando leio esse texto, me dá uma impressão assim, de que o texto é inconsistente até. Eu estranho muito esse texto. Porque aí diz assim, que Jesus, que estava muito cansado, pegou no sono, dormiu, apagou, e de repente, ventania e temporal. Essa semana aí, que dia foi? Quinta-feira, foi isso? Quinta-feira, um chuvão no meio da madrugada, né? Olha, uma chuva tão forte que eu saí andar no meio da casa para ver se tinha alguma goteira, alguma coisa, que era... Uma meia hora, não parava de chover daquele jeito. E não tinha tanto vento dessa vez, né? Tinha vento, mas pelo menos lá onde eu moro não teve tanto vento. Agora diz assim, temporal no meio do mar, com muitas ondas, o vento muito forte. E aí está dizendo que o barco estava se enchendo de água. E aí é que eu penso que o texto dá a impressão até que é inconsistente. Porque como é que Jesus, como é que um ser humano dorme na popa de um barco, com o barco arrastado, sacolejando para todo lado, chuva caindo e o barco enchendo d'água? Não dá a impressão que é inconsistente o texto? Ou será que Jesus estava fingindo que ele estava dormindo? O que você acha? Hã? Ele estava dormindo. É o que diz o texto. Bem cansado. Apagou mesmo. A gente até conhece gente que apaga assim, depois é difícil de acender de novo, né? Dorme, apaga totalmente, né? Mas Jesus dormiu. E aí aquele negócio... E a coisa ficou tão ruim, que os discípulos, no momento... Você vê nos evangelhos a maneira como os discípulos tratavam Jesus, né? Embora ele dissesse várias vezes assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, né? Em outro lugar ele diz assim, quem é mais importante, quem se senta à mesa ou quem serve? Pois aqui eu sou como aquele que serve, ele fala, né? E os discípulos, mas mesmo assim os discípulos chamavam de mestre, porque entendiam que ele era Jesus, o Cristo, o Messias, um mestre, alguém muito diferente. Nesse momento eles não chamam Jesus de mestre, né? Se eles chamam, é um negócio que... Uma vez eu estava vendo a TV Câmara, não sei nem porque eu estava vendo, mas eu acho que eu estava mudando de canal e passou lá, né? E aí eu peguei num momento bem interessante, assim, que o camarada estava assim... porque Vossa Excelência é um burro. É interessante chamar o camarada de Vossa Excelência por chamar de burro, não é? É uma deferência, assim, né? Vossa Excelência por chamar de burro. E aqui eles dizem assim, olha o que eles falam assim. Mestre, não te importa que pereçamos, chamar de mestre. Aqui está o respeito. Mas assim, não vai acordar não, Senhor? O senhor não está vendo o que está acontecendo? O senhor não está nem aí com a gente, né?
É bem isso que eles falam. É porque na hora do desespero. Porém, tem uma coisa muito, muito interessante aqui, né? É que eles falam com Jesus como quem tinha intimidade com Jesus. Porque muitas vezes a gente fala com Jesus como se ele não existisse. Sabe? Quando você vai orar e fala assim, depois você termina a oração e para assim, puxa vida, eu bati meu cartão de ponto para falar com Deus aqui, mas não falei com Deus. Não falei. E às vezes você está chateado, mas você não fala chateado. Às vezes você está bravo, mas você não fala bravo com Deus. Às vezes você está frustrado com Deus, mas você não fala para Ele que está frustrado. Aqui os discípulos, no momento do desespero, mestre, não está nem aí que a gente vai morrer, o senhor vai morrer junto, não vai morrer também. Salmo 44, dá uma olhada, eu gosto desse salmo aqui, porque esse é um dos lugares na Bíblia onde o ser humano se expressa com Deus assim. O salmista começa o verso 1 dizendo assim, ouvimos, ó Deus, com os nossos próprios ouvidos, nossos pais nos contaram do que o Senhor fez lá no passado, nos dias deles. E aí vai dizer assim, como eles entraram na terra, como o Senhor deixou eles tomarem posse da terra, como eles venceram em Jericó e tudo mais. Então ele está dizendo, nós ouvimos do passado. Isso é o sentimento nosso muitas vezes, até quando a gente lê esse trecho da história de Jesus. Tá, aconteceu ali, mas não acontece mais. Deus, estou precisando do Senhor, não acontece mais. Eles estão dizendo, nós ouvimos falar. E aí continua assim, verso 9. Agora, porém, tu nos lançaste fora, nos expuseste à vergonha, e o Senhor já não sai com os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por despojo. Mudou o tom. O Senhor fez no passado, mas agora, comigo, eu não estou vendo o Senhor fazer nada comigo. O Senhor fez lá, mas não fez hoje. Porque a gente vai guerrear, o Senhor não vai com a gente. Eles é que nos vencem e nos colocam para correr, para fugir. E ele vai dizer assim, nós somos como ovelhas levadas para o matadouro. Verso 17, e tudo isso nos sobreveio, entretanto nós não esquecemos de ti, não fomos infiéis à tua aliança. Já pensou isso alguma vez? Poxa, Senhor, justo agora que eu estou buscando o Senhor, estou procurando entregar a minha vida, justo agora que eu procuro o Senhor, e o Senhor deixa acontecer isso comigo. E quanta coisa acontece com a gente. Doenças, né? Doença com quem a gente ama, com a gente mesmo. Para mim, uma das doenças mais cruéis da atualidade, né? Depressão. Porque ela toma conta daquilo que é o canal com o qual a gente se comunica com Deus, que é a nossa mente, são as nossas emoções, né? Aí o salmista diz assim, verso 22, mas por amor ao Senhor somos entregues à morte continuamente, somos considerados ovelhas para o matadouro. Desperta, Senhor, porque dormes, acorda, não nos rejeites para sempre. Olha o salmista dizendo aqui, ó, mandando Deus acordar. Acorda, Deus! Olha, para falar assim com Deus tem que ter intimidade com Ele, não tem? Tem que conhecer Deus e saber que Ele espera que a gente seja sincero com Ele. Por que formalidade que não me leva à intimidade? E os discípulos disseram a mesma coisa para Jesus. Mas a gente pensa, não, mas é porque Jesus estava dormindo, mas Deus não dorme. Aliás, a Bíblia diz, né? É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Os olhos do Senhor estão sempre sobre aqueles que o amam. Mas Jesus estava dormindo. E a coisa despencando, o barco afundando. E eles prestes a morrer. Acorda, Senhor, porque dormes? Já falou isso para Deus alguma vez? Sinceramente, clamou lá do fundo da tua alma, com lágrimas nos olhos, ou com bravo dentro do seu coração. Por que o Senhor não responde? Por que o Senhor não faz? Por que o Senhor não fala? Não é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o infinito?
O fato é que o resto do texto a gente conhece tranquilamente, né? Porque Jesus levanta, a primeira atitude dele é acalmar a tempestade. E eu fico imaginando, porque diz assim que eles ficaram tão estupefatos que eles falavam entre eles: nossa, mas quem é ele que até as ondas e o mar obedecem? E eu imagino um silêncio, só o som da água, do barquinho cortando a água, um vento calmo batendo na vela e conduzindo o barco para o outro lado. Silêncio reverente diante da pessoa de Jesus que estava ali. E aí eles param do outro lado. Onde é o outro lado? O outro lado era uma região de cidades gregas chamada Decápolis. Eram 10 cidades. Era um outro ambiente. Já não estava entre os judeus, estavam entre gregos, e quem não é judeu, eles chamavam de gentios. Você e eu que não somos judeus, somos gentios. Então Jesus passou para o outro lado com eles. No meio da viagem, depois que Jesus acalmou a tempestade, quem estava no comando? Hã? E quem era passageiro? Você acha que mudou? Mudou? Quando eles pisam o pé do outro lado, numa cidade chamada Gadara, eles pisam o pé do outro lado, em silêncio reverente, e de repente, a Bíblia diz, o texto continua, veio correndo do meio dos túmulos uma aberração da natureza, um endemoniado, um homem que vivia no meio dos sepulcros, nu, se cortava e rasgava a sua pele todinha, que tinha nos braços pedaços de correntes que ele arrebentava, e a Bíblia diz que ninguém podia controlar esse homem. E ele veio correndo, furioso, na direção de Jesus e dos discípulos. E eu fico imaginando o que os discípulos sentiram, porque eu fico imaginando o que eu sentiria, não é? E à medida em que ele veio se aproximando, Jesus estendeu a mão e disse assim: retira-te dele, sai dele. Abandona esse homem. O homem caiu prostrado diante de Jesus. De um lado lá, Jesus acalmou a tempestade. Agora aqui, ele está diante de um homem e Jesus assim: qual é o teu nome? Esse texto, nele dá para a gente sentir uma tensão, uma forte tensão entre o homem, aquele ser humano que estava ali dentro, lá no fundo, e os demônios que tomavam conta dele. Você se lembra quais são as histórias de endemoniados do Antigo Testamento? Conta uma para mim, só uma. Lembra o nome de um endemoniado do Antigo Testamento? Só um. Não tem. Não é interessante isso? Não é estranho? Mas quando Jesus aparece nesse mundo, começa a aparecer um monte de endemoniado. Não é? Olha só, num mundo onde o ser humano entregou o domínio desse mundo nas mãos do inimigo, Deus age respeitando a liberdade de escolha do ser humano ainda. Por isso, quando o poder de Deus se manifesta, Deus limita a ação do diabo. Mas mesmo assim não pode limitar totalmente, porque nós, seres humanos, entregamos a nossa vida, o que nós somos e temos, na mão dele. Então Deus age limitadamente. Por isso, quando Deus extravasou todo o seu poder e a glória do seu reino na pessoa de Jesus, porque era Deus nesse mundo, e o mundo se iluminou com a presença de Jesus, o inimigo também teve a liberdade de aflorar e de se manifestar mais fortemente nesse mundo. E os pratos da balança, de novo, se equilibraram. E aí você vê um monte de gente sendo tomada pelo inimigo.
e sendo apresentado como endemoniado. O que é uma pessoa endemoniada? Vamos pensar o que é uma pessoa santa. Uma pessoa santa, e eu pretendo, né, inculcar na cabeça de vocês, né? A palavra que define Deus, ou o termo é Deus é amor. Então, uma pessoa santa é aquela que vai tendo a plenitude do amor de Deus nela e através dela para os outros. Você entende? Ser santo é isso. É expressar, é viver um amor pleno como é o amor de Deus, cada vez mais. Isso é ser santo, né? E o que é ser endemoniado? É alguém cujo amor foi dividindo na vida, diminuindo, e que foi entregando partes da sua vida nas mãos do inimigo. Por isso eu até me arrisco a dizer que existem níveis diferentes de endemoniamento, porque alguns entregam só algumas partes da vida para o inimigo. Pode ser que você entregue nas mãos do inimigo o seu escritório de trabalho. Só ele. Pode ser que você entregue só o seu quarto, só o seu celular, seu computador. Pode ser que você entregue tudo isso junto. E conforme ele vai tomando de partes maiores da nossa vida, isso é que determina de quem nós somos, ou a quem nós estamos nos entregando. Durante o meu ministério, eu tive que lidar algumas vezes com endemoniados. Poucas, porque na maioria das vezes é fake. Na maioria das vezes. Pastor, tem um endemoniado lá do banheiro. Nossa, às vezes a pessoa está tendo um ataque epilético, né? Já aconteceu, né? Porque se está dentro da igreja e a pessoa tem um negócio assim, muita gente já vai encarar, meu Deus, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu até estava lembrando, né? Eu fui pastor em Goiânia, e lá tem uma cidade a uns 40 quilômetros chamada Bonfinópolis, e pediram para a gente fundar uma igreja lá. Aí a igreja central de Goiânia, nós nos mobilizamos, construímos a igrejinha lá, e já fomos começar o trabalho com a igreja pronta, né? Aí começamos uma série de domingos à noite. E o coral da igreja ia de ônibus lá com a gente. Era uma festa, gostoso. O coral jovem. E aí a gente pregava lá. Aí numa noite, lá pela quarta, quinta noite, não me lembro direito, mas uma moça que estava vindo todo domingo, ela chegou e disse, pastor, ora por mim, a minha irmã está pegando no meu pé. Ela não quer que eu venha aqui, é porque ela frequenta outra igreja. Ela diz assim, por que você vai nessa igreja aí? Lá eles não louvam com poder. Eu digo, louvam com poder, sim. Eles não oram com poder. Como não? Eles oram com poder, sim. E a minha irmã diz assim, mas eles não expulsam demônio. E eu fiquei, eu não sabia o que responder para ela, porque eu nunca vi expulsar demônio aqui. Mas a minha menininha de 5 anos estava junto e ela disse assim, tia, lá não tem demônio para expulsar. Foi interessante a resposta. Mas vez ou outra, ele pode se manifestar, não é? Uma luta entre o ser humano que está lá e o demônio que está tomando conta dela. É bom a gente vasculhar a vida da gente, sabe? Para ver se tem alguma coisa que a gente está entregando. Se tem alguma porta, algum lugar, algum ambiente da nossa vida que a gente está deixando ser dominado. Ele se aproximou e Jesus deu a ordem para se retirar. Interessante que ele tenha se abaixado, se ajoelhado, e ele disse assim, olha as palavras dele aqui, olha. 5, verso 6. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro, quero te pedir, por Deus, que não me atormente. Não parece uma outra inconsistência do texto? Ajoelhou, adorou,
E diz: eu quero te pedir por misericórdia que você não me atormente. É porque a gente acha que o fato só de adorar a Deus resolve as coisas, né? O que resolve mesmo é a entrega das partes da nossa vida, do coração. A disponibilidade nossa nas mãos de Deus. O que eu disponibilizo de mim para Deus? Ou se até mesmo o fato de eu ir na igreja ainda é para receber. Eu só quero receber, receber, receber. E por isso muitos relacionamentos não vão para frente, né? Porque na cabeça da gente está o receber. A gente nunca vai na igreja para aprender a dar, a doar, a entregar para Deus e para o próximo, né? E ele adorou e pediu para Deus. Bom, agora acontece um diálogo interessante, porque Jesus vai falar assim: qual é o teu nome? Ele diz assim: é legião, porque somos muitos. Jesus pergunta para o demônio qual é o nome? Ou Jesus perguntou para o homem qual era o nome dele? Com quem você acha que Jesus estava falando? É aqui que eu vejo uma luta. Aqui eu vejo uma luta. Você vai entender daqui a pouco por quê. Mas quem responde é o demônio. Mas fica com essa pergunta na cabeça: Jesus falou com o homem ou falou com o demônio? Quem responde é o demônio. Quando ele abre a boca para falar, os demônios falam através dele. Diz: meu nome é legião, porque somos muitos. Bom, uma legião de soldados romanos tinha 6.000 soldados. Mas não quer dizer que isso é um número exato. Ele estava dizendo que era uma multidão de demônios que estava dentro dele mesmo. E aí, em seguida, os demônios pedem para ele: por favor, não nos mande para fora desse país. Eles queriam ficar lá. Olha só de novo, né? Puxa vida, mas Jesus foi bonzinho com aqueles demônios. Porque Jesus atendeu o pedido deles. E você acha que o pedido do demônio tinha alguma coisa escusa ali, escondida? Tinha ou não tinha? É porque eles dizem assim: olha, por favor, nos mande para aqueles porcos. Tinha uma manada de porcos, porque aquele povo vivia dessa cultura, vivia de criação de porcos. Era o que movimentava a economia do lugar. Era o forte da economia. Eles eram conhecidos por isso. E aí Jesus atende, e os demônios vão para os porcos. E a Bíblia diz aí o texto que os porcos, desesperados, caem, se precipitam para o mar e morrem todos afogados. E por conta disso, agora os cidadãos da cidade chegaram para Jesus assim: não dá para você ficar aqui. Olha o que você fez, você acabou com a nossa vida, com o nosso trabalho, as nossas famílias vão viver de quê agora? Por misericórdia, vai embora desse lugar. E Jesus virou e voltou para o barco para ir embora. É por isso que eu digo, parece inconsistente esse texto, não parece? Parece que tem um monte de coisa. Veja, o demônio adora Jesus, aí diz, por favor, ele pede para... Primeiro tem o Jesus dormindo num barquinho que está lá, né? Cheio de água, cheio de chuva, chacoalhando. Agora os demônios pedem, Jesus atende. E eu fico pensando, se eu fosse discípulo, se eu fosse um dos discípulos, mas eu não estou entendendo essa viagem, mas que viagenzinha malfadada. Estava tão bom do outro lado, o que é que nós viemos fazer desse lado aqui? Olha só, a gente sai, quase morre no meio do caminho. Tudo bem, Jesus acalmou a tempestade, mas precisava ter saído de lá? Precisava, para quê? Para encontrar... De repente, ele expulsa o demônio do endemoniado, e agora os porcos morrem e mandaram a gente embora. Agora que eu achei que Jesus ia fazer um monte de coisa aqui, e Jesus simplesmente vira as costas e vão embora. E quando Jesus voltou para entrar no barco, o ex-endemoniado estava dentro do barco, esperando, quietinho. E aí, o que você está fazendo aí? Ah, Jesus, eu quero servir você, quero ser teu discípulo, eu quero te seguir, eu estou fazendo a entrega da minha vida para o Senhor, eu quero adorar o Senhor, porque o Senhor é o Deus da minha vida. E Jesus, que tinha chamado um monte de gente para seguir, para esse, ele diz assim, fica aqui,
Aí eu, como discípulo, aí que eu não entendo mesmo, né? Se fosse pelo menos para buscar um discípulo para trazer para cá e dizer, olha, tem um gentil que aceitou. Não, fica aí. Fica aí para contar para os teus parentes tudo o que aconteceu. E eu fico pensando, será que Jesus sabia tudo o que ia acontecer? De novo, do mesmo jeito que aconteceu com Raabe, do mesmo jeito que aconteceu com a mulher samaritana. E lá em Samaria, a Bíblia diz assim, porque lhe era necessário entrar em Samaria. E eu citei isso quando eu falei de Josué e de Raabe, lembra? Era necessário, sim, era necessário, porque ele tinha interesse que aquela mulher samaritana se salvasse. Era necessário enviar os 2 espias para dentro de Jericó, porque Deus enxergou Raabe, uma pessoa sincera, no meio daquela cidade toda, e ele viu Raabe, e por isso ele mandou os 2 espias, para que Raabe fosse salva, porque ela queria Deus. E eu não tenho dúvida, voltando o tempo, que quando Jesus terminou o dia, o Espírito Santo impressionou o coração dele e disse, passa do outro lado. E Jesus só atendeu, vamos para o outro lado. E no meio do caminho, o inimigo tentou matar Jesus e os discípulos. Primeiro porque ele queria matá-los, destruí-los, e depois porque ele não queria que chegasse do outro lado. Mas Jesus acalmou a tempestade. E quando eles chegaram, Jesus viu porque o Espírito o tinha impelido para ir para o outro lado, porque Deus viu aquele endemoniado. E por mais que o demônio tomasse conta da vida dele, e por menos domínio que ele tivesse de si mesmo, e por mais que o inimigo tivesse tomando conta da razão, da mente, do coração, do corpo dele, Deus ainda via lá dentro uma alma que clamava por libertação. Dá para entender isso? É a descrição do filho pródigo. Lá no meio da lama, querendo comer a comida dos porcos. E a parábola diz assim, caindo em si, disse. Caindo em si. Caindo em si é o seguinte, ele estava perdido. Ele tinha entregue tudo, ele tinha desistido de tudo, ele tinha rompido com Deus, ele tinha dito, Deus, eu não quero mais você na minha vida, eu não tenho mais nada contigo. Ele tinha negado. E esse demoniado estava dominado pelo inimigo. Mas Jesus viu que lá dentro daquele corpo tinha um coração que desejava Jesus. E Deus é aquele que é capaz de interpretar os nossos desejos, as nossas intenções. Porque às vezes você pode dizer, mas Deus, eu já tentei tantas vezes vencer esse pecado, mas eu não consigo. Eu tentei tantas vezes abandonar isso, mas eu não sou capaz. Isso me domina. Eu tentei tantas vezes entregar minha vida como o Senhor pede, mas eu só consigo entregar o que sobra. O Senhor só dou o resto, só dou migalha, mas eu não consigo fazer diferente, Deus. Você deseja mesmo entregar para Deus? Então não interessa a situação na qual você se encontra. Então não interessa os pecados que você não consegue vencer. Não interessam as áreas da tua vida que o inimigo já tomou conta. Não interessa a tua fraqueza e o tamanho do nada que você se sente. Deus é aquele que traz você diante dele hoje aqui e diz assim, eu estou vendo você. Deus vê você. Através da escuridão, através do pecado, através dos pecados acariciados, através dos cômodos da tua vida que você deixa ser ocupados pelo inimigo. Através de um endemoniado tomado por uma legião de demônios, Jesus enxerga um coração que não tem um pingo de forças, mas que deseja ter o domínio de Cristo na sua vida. Você deseja isso?
Que é isso? Se você quer, você só tem que dizer para Ele assim: Senhor, eu quero. Sou fraco, mas eu quero. Quer dizer para Ele: eu quero? Então diga. Eu quero. Eu quero porque ainda tem coisas que eu gostaria de vencer, mas não consigo. Ainda tem lugares que eu gostaria que estivessem fechados, cômodos do meu coração, mas que ainda as frestas se abrem, através das quais sentimentos, pensamentos, influências entram. Porque ainda, no meio da tempestade, ainda Jesus pode olhar para mim e dizer: por que você é tão tímido? Está faltando fé em você. Então não vamos lutar sozinho, não adianta lutar sozinho. Hoje Jesus estende a mão para você e diz assim: eu estou te vendo, eu enxergo você através dessa pessoa, através desses olhos. Eu enxergo você quando você não acredita mais em você, quando você já cansou de lutar sozinho. Eu enxergo você. Senhor, cansado estou de tentar vencer por minhas próprias forças. Caio e me levanto ainda mais fraco, quando às vezes eu me sinto um vencedor. Mas que vitória é essa minha? Tropeço nos mesmos erros, quanto mais prometo que não vou cair. E em meio ao meu tormento, olho para a cruz e vejo que Cristo ali tornou-se frágil para ser vencedor. Quero aprender a amar, quero confiar em Ti e saber que eu não preciso mais lutar. Quero aprender a amar, ter Cristo junto a mim e sentir a paz em depender de Ti. E se sem força eu estiver, irei tranquilo, pois contigo vou aprendendo a amar. Onde ouvi que eu deveria vencer, e ao tentar lutar senti desilusão, pois não me sentia feliz. Lutava e prometia mudar, e me frustrava ao ver que eu caía mais ainda. E então eu compreendi que meio confuso eu lutava contra o mal que só a cruz já derrotou. Pois basta confiar, Te aceitar, segurar Sua mão e não deixá-la nenhum segundo sequer. Quero aprender a amar, quero confiar em Ti e saber que eu não preciso mais lutar. Quero aprender a amar, ter Cristo junto a mim e sentir a paz em depender de Ti.
Se sem força eu estiver, irei tranquilo, pois contigo vou aprendendo a amar. Pois contigo vou aprendendo a amar. Nós somos aprendizes, Senhor. Mas a gente não quer ficar no pré-primário a vida inteira. A gente quer sentir que estamos crescendo, deixando o egoísmo que prepondera nos nossos relacionamentos, deixando de lado a escuridão, deixando a ira, a raiva, deixando o não perdão, deixando a desonestidade, deixando a pornografia. Mas a gente sabe que para isso não adianta lutar contra isso. Para isso a única solução é entrega. Para que a tua luz, Senhor, entre na nossa vida, passe por cada frestinha das portas e ilumine o coração e a vida da gente toda, Pai. E aí é que vem a nossa luta. Comunhão com o Senhor, buscar o Senhor, entregar de fato para o Senhor. Nós queremos ser dominados pelo Senhor por conta da nossa entrega voluntária, Pai. Domina a nossa vida, Pai, ilumina, nos ajuda, nos dá o Senhor a vitória, luta por nós, por favor, Senhor. Aceita essa entrega que nós estamos fazendo aqui, Pai. E se ainda tem algum lugar, algum recanto que a gente guarda para nós, nos ajuda a vencer isso, Senhor. Eu quero, Pai. Eu quero. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.